Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA. Já estudamos muita coisa e muito ainda vamos estudar, e o VBA é infindável, sempre tem coisas para estudar. Eu diariamente aprendo novas coisas sobre o VBA, novos objetos, novos comandos, está sempre me surpreendendo. Faz aí uns 20 anos que eu estudo e uso o VBA e mesmo assim eu considero que ainda tenho muito a aprender. Aliás, nós sempre temos o que aprender. Nessa que vai ser a última lição sobre o estudo dos principais métodos e propriedades do Object Application, nós vamos tratar de um dos métodos, que é o método Calculate. Vamos detalhar para vocês o que é esse método, para que ele serve. Mas quero reforçar aqui uma coisa importante. Nós estudamos, e eu sempre deixei claro isso, os principais métodos e propriedades do Object Application, porque existem ao todo 218 métodos e propriedades. Então, nós teríamos que ter um curso, e seria um curso muito extenso, para estudar todos esses métodos, sendo que alguns dos métodos retornam outros tipos de objetos que também têm centenas de propriedades e métodos. Então, querer estudar todos os métodos, todas as propriedades de todos os objetos, além de ser praticamente impossível, seria loucura e desnecessário. O importante é vocês entender o que é um modelo de objetos, aprender sobre os principais métodos e aprender onde buscar mais informações, usando lá o pesquisador de objetos que eu mostrei para vocês em detalhes nas lições do módulo anterior e nas lições desse módulo também. Então vamos para essa que é a última lição sobre os principais métodos do Object Application, os principais métodos e propriedades. E a partir da próxima lição nós vamos estudar sobre criação avançada de procedimentos e funções. Nas lições do módulo anterior nós vimos o básico sobre módulos, procedimentos e funções. E agora nas próximas lições nós vamos avançar um pouco nesse estudo, tá bom? Vamos então lá estudar mais alguns métodos e propriedades do Object Application. Por padrão, e isso é uma das características, uma das vantagens do Excel, o Excel faz o recálculo automático de planilhas. Então você tem lá uma planilha grande, com muitas coisas, muitas formas, e sempre que uma determinada fórmula depende de alguns outros valores, e um dos valores dos quais depende a fórmula é alterado, o Excel automaticamente recalcula todas as fórmulas que dependem do valor que foi alterado. Com isso, a tua planilha está sempre atualizada, não tem ali valores defasados. Esse é o comportamento padrão. Você pode desabilitar esse recálculo automático numa situação, por exemplo, onde a planilha está muito grande. E aí, cada vez que se altera um valor, está demorando para o Excel conseguir recalcular tudo. Aí você pode desabilitar o recálculo automático, fazer as alterações que tem que fazer e depois vir e habilitar novamente o recálculo automático. Você também pode forçar o recálculo de uma planilha a qualquer momento, mesmo que o recálculo esteja desabilitado automático, usando a tecla de função F9. F9 força o recálculo de toda uma planilha. Se por algum motivo, em determinado momento, você precisar desabilitar o recálculo automático pela interface gráfica do Excel, é bastante simples. Isso vale para a planilha na qual você está trabalhando.
você vem aqui em arquivo, opções, e tem aqui essa opção fórmulas. Então, cálculo da pasta de trabalho. Padrão é automático. Automático exceto para tabelas de dados. Então, quando você tem aquele conceito de tabela de dados lá, de lista de dados, você pode desabilitar quando o cálculo é dentro de uma fórmula que está dentro de uma tabela de dados. O manual, que daí ou você tem que pressionar o F9 ou ele recalcula antes de salvar. Você clicar no botão salvar, ele antes de salvar a planilha, ele faz o recálculo de todas as fórmulas que estão presentes nas planilhas da pasta de trabalho. Por padrão eu trabalho com ele automático, né, que é o padrão. Além de configurar por aqui, você pode configurar isso usando programação VBA. De que maneira? Usando o método calculate. Esse método é utilizado para calcular, isto é, forçar um recálculo imediato em todas as pastas de trabalho abertas, se for usado o método calculate do Object Application, ou em uma planilha específica em uma pasta de trabalho, se for usado o método calculate do Object Worksheet, ou apenas em um intervalo específico de células em uma planilha, se for usado o método calculate do Object Range, tá? Conforme exemplificado na tabela a seguir. Então, tem 3 objetos que tem o método calculate. O Object Application. Se você usar o método calculate do Object Application, o Excel vai em todas as planilhas de todas as pastas de trabalho abertas e faz o recálculo. Se você usar o método calculate do Object Worksheet, ele só vai recalcular na planilha associada ao Object Worksheet. E se você usar o método calculate do Object Range, ele só vai fazer o recálculo na faixa de células associada ao Object Range. Tá? E aqui na tabela tem essas 3 situações. A seguir temos um exemplo de uso do método calculate. Esse exemplo calcula as formas das colunas A, B e C no intervalo utilizado na planilha Sheet 1. Planilha Plan 1. Tá? Worksheet Plan 1. User Range retorna a faixa utilizada e nas colunas A a C. E ele força o recálculo nessas colunas. Se você usar simplesmente application.calculate, calculate, ele vai recalcular todas as planilhas de todas as pastas de trabalho abertas, tá bom? Então, o método calculate, um método para forçar o recálculo em todas as pastas de trabalho abertas, se for usado o calculate do Object Application, em uma planilha específica, se for usado um método para uma planilha, ou uma faixa, se for usado um método para uma determinada faixa. Propriedade calculation. Essa propriedade retorna ou define o modo de cálculo. Essa propriedade pode assumir o valor definido por uma das seguintes constantes XL calculation. XL Calculation automático é a opção padrão, que é essa aqui, automático. XL Calculation manual é a opção manual, que é essa aqui, desabilitada, ó, manual. Ou XL Calculation Semi-Automatic, que é essa do meio aqui, ó, que ela não faz o recálculo, mas quando vai salvar, antes de salvar, ela faz o recálculo. Tá? Então, a propriedade Calculation. Você pode usar essa propriedade para definir, né, o valor, por exemplo, XL Calculation manual. Se você atribuir essa constante para essa propriedade, ela vai colocar no modo manual de cálculo. Tá? Ou você pode retornar o valor que está nela. Vamos pegar um exemplo aqui onde eu apenas vou retornar o valor que está nessa propriedade. Fechar essa planilha aqui. Deixa eu ir lá para o meu VBA. Opa, cliquei no lugar errado. Aqui. E vou simplesmente retornar o que está configurado aqui. Vamos ver o que ele retorna. Menos 4105, que na verdade é o valor dessa constante aqui. XL Calculation Automatic. Ok? Muito bem. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube.
Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. O que faz o Excel calcular as planilhas antes de salvá-las é a definição do valor true para a propriedade Calculate Before Save. Então, atribuir true para Calculate Before Save é equivalente a marcar essa opção aqui. Manual, porém recalcular antes de salvar. Então, aqui quando você vem no Excel, ó, você vem em Arquivo, Opções, Fórmulas. Se você colocar para manual, você pode ou não marcar essa opção recalcular a pasta de trabalho antes de salvar. Então, se você quer que a pasta de trabalho seja recalculada antes de salvar, quando está no modo manual, vou cancelar aqui, você usa esses dois comandos que nós usamos aqui. Quais são? O primeiro, ele colocou no modo manual. E o segundo, eu usei essa propriedade Calculate Before Save e atribuir para ela o valor true. Esse Calculate Before Save igual a true é equivalente a marcar essa opção aqui, recalcular pasta de trabalho antes de salvar. Só que essa opção só está disponível quando for marcado o recálculo manual, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. No exemplo a seguir eu defino a forma de cálculo para manual, atribuindo o valor XL Calculation manual para a propriedade Calculation, né? Em seguida redefino a forma do cálculo para automático, né? Faço o recálculo da planilha e defino para automático. Quando é que é útil essa sequência aqui, ó? Ponho para manual, comandos que fazem alterações nos dados. Então pode ser que eu tenha aqui centenas, dezenas de comandos que vão fazer muitas alterações nos dados. A cada alteração o Excel iria recalcular toda a planilha e a minha rotina poderia ficar extremamente lenta. Então, o que eu fiz? Eu defini a forma de cálculo para manual, executei todos os comandos que eu tenho que executar, forço um recálculo e defino de novo para automático. Com isso, a minha rotina roda bem mais rápido, porque enquanto estiver rodando os comandos que alteram dados, não estará sendo recalculada a planilha. Isso, se for uma planilha grande com muitos dados, pode tornar o processamento como um todo bem mais lento se não fosse desabilitado o recálculo automático. Então, ponho no manual, faço o que tem que fazer na planilha, forço o recálculo e ponho novamente no modo automático. É uma técnica bastante utilizada e bastante útil. Com isso, pessoal, encerramos o nosso estudo sobre os principais métodos e propriedades do Object Application. Estudamos tudo o que tinha para estudar do Object Application? Nem perto. Tem mais de 200 métodos e propriedades. Mas dentro do escopo proposto no curso, vamos encerrar por aqui, porque senão ficaria muito entediante ficar estudando aí todos os métodos e propriedades, sem contar que ficaria aí com centenas de horas de videoaulas. Com o que foi visto até aqui, vocês têm todas as condições de pesquisar, usar o pesquisador de objetos, ver como funcionam os demais métodos e propriedades e assim por diante. Na próxima lição eu vou estudar a parte avançada de um assunto que nós já vimos no módulo anterior, que é o conceito de módulos, procedimentos e funções. Nós inclusive aprendemos a criar procedimentos e funções básicos no módulo anterior. A partir da próxima lição nós vamos ver conceitos avançados na criação de procedimentos e funções, módulos, procedimentos e funções no VBA do Excel. Espero que esse estudo do Object Application que nós fizemos tenha sido útil para vocês, tenha trazido muitas novidades. É absolutamente normal se trouxe dúvidas. A dúvida faz parte do processo de estudo, porque o VBA é um gigante, tem muita coisa, mas o importante é que vocês estejam sempre avançando, sempre aprendendo coisas novas e principalmente colocando em prática para solucionar problemas de vocês do dia a dia. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br.
Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!